Bom dia, meus amores. Estamos aqui mais uma vez com a aulinha de ciências, mas hoje eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês como é que é o nosso sistema imunológico. E aí, se você já sabe sobre isso, como é que está o seu sistema imunológico? A gente viu na aula passada sobre as vitaminas, que justamente aí reabastece, fortifica o nosso sistema imunológico. E você está seguindo direitinho, comendo frutas, verduras, se prevenindo para o seu sistema imunológico ficar aí forte? Precisamos usar muito isso, principalmente nessa época de pandemia que estamos vivendo, certo? Mas se não, vamos entender como é que funciona o nosso sistema imunológico, certo? E para a gente ver aí como é que está o seu sistema, se você está certinho aí, seguindo a sua regra de alimentação, tá bom? O que é? O sistema imunológico é um sistema, certo? Responsável pela defesa do organismo contra a ação de agentes patogênicos que causam doenças, exemplo, vírus, bactérias, parasitas ou internos, que são as células cancerígenas. Então, veja, a imunidade é o bloqueio. Então, temos que estar com a nossa imunidade top, em dia, para ela ficar forte e bloquear tudo isso que vem aí, que estamos em contatos com qualquer coisa no ar, na superfície física, em tudo. Feito falou aí, os vírus, né? Bactérias, parasitas e até mesmo a questão aí de um câncer, tá bom, minha gente? A pele, as mucosas, a acidez gástrica, as lágrimas e a saliva são chamadas de barreiras físicas, as barreiras do nosso corpo. Mas, quando uma bactéria consegue ultrapassar essas barreiras protetoras, entra em cena o nosso sistema imunitário, também conhecido como sistema imunológico. Ele é formado pelo timo, baço, gânglios linfáticos e amígdalas. Esse conjuntinho aí que é o nosso bloqueio contra os vírus, bactérias e etc. E por diversas células de defesa, chamadas de glóbulos brancos. Essas células circulam pelo sangue e atuam, certo? E atuam como uma frente de proteção, que age de forma específica contra cada tipo de invasor. Então, minha gente, a gente vê que sempre temos aí em contato com vários tipos de parasitas, bactérias, vírus, e temos que estar tratando aí o nosso sistema imunológico. Células de defesa, vamos lá conhecê-las. São as macrófagos, são os macrófagos. São células que estão constantemente se movimentando no tecido ou circulando no sangue. São chamados de monócitos, certo? Que é quando estão no sangue e que tem a função de retirar por meio de ingestão a fagocitose, que são as células mortas, resíduos celulares, os agentes estranhos do organismo, etc. Essas células são as primeiras do sistema imune a entrar no processo de defesa do organismo. Tudo que é coisa ruim, o nosso próprio corpo joga para fora. A gente tem muito exemplo que a gente não come uma coisa legal, aí a barriguinha fica o quê? Inchada, começa a doer. Então, enquanto a gente não vomitar ou sair pelas fezes, a sua barriguinha ela não fica legal. Então, isso daí é a defesa do nosso organismo. E as células são justamente a que ficam ali protegendo, sempre, constantemente, a cada segundo, o nosso organismo. Os linfócitos são um tipo de leucócito, certo? Que são os glóbulos brancos presentes no sangue. Existem 3 tipos principais de linfócitos que atuam na resposta imunológica: linfócitos B, linfócitos T e linfócito T auxiliadores. Vamos entender a função de cada um, tá bom, oitavo? Os linfócitos B
são as células responsáveis pela produção de anticorpos. Quando maduras, são as substâncias específicas para atacar cada tipo de invasor. Nesta fase, são chamadas de plasmócitos. Os linfócitos T, que são matadores, também chamados de células CDB ou citotóxicos, possui a função de detectar e destruir células anormais ou infectadas pelo vírus, bem como as células estranhas ao corpo. Os linfócitos T auxiliadores, também chamados de células CD4, são responsáveis por estimular a atuação dos linfócitos na produção de anticorpos através da mensagem recebida pelos macrófagos da entrada de agentes estranhos no corpo. Então, ele automaticamente manda uma mensagem, não é o WhatsApp não, tá? Mas é uma resposta ali de defesa. E essas células começam a atuar no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. A ativação dos linfócitos T, matadores, e dos linfócitos B depende do funcionamento dos linfócitos T auxiliadores. Então, é tudo um seguindo de outro. Tem que estar tudo bem, tudo ok, para ficar aí nosso sistema imunológico perfeito. Os anticorpos são proteínas usadas pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar corpos estranhos como bactérias, vírus ou células tumorais. O anticorpo ele reconhece um alvo específico, o antígeno presente nas células estranhas no organismo. Todas as moléculas dos anticorpos têm uma estrutura básica de forma Y, em uma forma de Y. Uma molécula de anticorpo divide-se em regiões variáveis e constantes. A região constante determina que o antígeno se unirá ao anticorpo. A região constante determina a classe de anticorpo, que é formado aí pelas siglas IgG, IgM, IgD, IgE ou IgA. Então, os anticorpos, certo? São as proteínas usadas pelo nosso sistema imunológico. Então, os anticorpos aí, eles neutralizam e identificam o vírus, ou bactéria, ou qualquer tipo de célula que não vai fazer bem ao nosso organismo. Soro versus vacina. A primeira coisa que você deve aprender é que os dois agem como imunizadores, tá, minha gente? Mas não são usados em diferentes situações, certo? Cada um usa uma situação apropriada, tanto o soro como a vacina. A diferença entre os soros e as vacinas está no fato dos soros já conterem os anticorpos necessários para combater uma determinada doença ou intoxicação, enquanto que a vacina contém agentes infecciosos incapazes de provocar a doença. A vacina é inócua, então ali ela vai proteger, ela já vai cuidar, mas que induzem o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos, evitando a contaminação de doença. Portanto, o soro é curativo, enquanto a vacina é preventiva. O soro ele age rapidamente no nosso organismo, porque estamos ali recebendo anticorpos. E a vacina vai produzir, vai desenvolver em todo o nosso sistema, ok? E com isso, a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá? Oitavo, com o nosso sistema imunológico. E você está com suas vacinas em dia? Então, também não tenham medo de tomar soro, minha gente, que o soro aí, quando você ficar doente ou passar mal, o soro aí é justamente uma prevenção para o nosso organismo, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um ótimo dia, oitavo, e até mais.